Olá, crianças! Hoje nós vamos corrigir matemática, primeiro bimestre, página 61, 61. Observem bem que essa página aqui, ó, página 61, essa página que nós já corrigimos na aula anterior. Depois vamos corrigir a página 62, a página 63. Então, vamos corrigir até a página 63. Então, o nosso conteúdo agora dessas páginas é sobre simetria. Mas o que é simetria? Simetria nós vamos observar hoje em algumas imagens e também em letras. Por exemplo, nós temos aqui o desenho de um barco. Vocês podem observar. E esse barco ele foi dividido ao meio. Então, essa parte aqui, ó, do desenho é exatamente igual a essa outra parte aqui, ó, em vermelho. Aqui tem os traços em preto, né? E aqui tem os traços em vermelho. Então, os dois lados são exatamente iguais. Então, isso é que a gente chama de quê? De simetria. Vamos observar aqui o desenho de uma borboleta. Se você pegar, olha, se você pegar uma régua e dividir ela ao meio, esse lado aqui vai ser exatamente igual a esse lado aqui. Então, você pode pegar a régua e dividir. Então, isso é que a gente também chama de simetria. Nas letras, em algumas letras acontecem exatamente igual, não em todas, né? Por exemplo, na letra A, se eu dividir, vai dar. O M também, se eu dividir, a letra T, a letra U, o V, o W, o Y. E a letra B, a letra C, e a letra D, a letra E e a letra K. Então, a divisão, né, é essa parte de cima e essa parte aqui, ó, de baixo. E a letra H, a letra I, a letra O, a letra X também, observando nessa divisão de cima e de baixo e nessa divisão aqui, ó, lateral, né? Desse lado, desse lado. Então, algumas letras também a gente pode fazer essa simetria. Agora tem outras letras, como a letra F, G, J, L, P, Q, R, outras letras que a gente não consegue fazer essa divisão simétrica. Tem até uma atividade mais na frente que nós vamos precisar fazer isso, então é bom já observar quais letras vão realizar essa divisão simétrica e quais letras não vão ter essa divisão, tá bom? Então, vamos para as páginas. Essa página aqui, onde tem um oi, é somente para a gente conversar, trocar ideias. Você já viu as pinturas corporais que alguns indígenas costumam fazer? Sim, nós já vimos na aula de artes, nós vimos sobre isso. Do que você mais gosta nessas pinturas e por quê? Então, esse aqui é um momento só de reflexão, para vocês lerem e pensar, dialogar, refletir, né? Observe as pinturas dos indígenas da imagem ao lado e destaque o que você acha mais interessante. Então, esse aqui é um momento que você vai olhar, vai refletir. A gente vê matemática aqui nessas imagens. Então, vocês estão vendo matemática aí nessas imagens? Estão vendo? Vamos pensar nisso? O que foi que eu acabei de falar sobre simetria? Então, é o que a gente está o que a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, esse lado tem um desenho e desse outro lado também tem um desenho, exatamente no mesmo local. Isso a gente chama de quê? De simetria.
esse lado aqui, ó, tem um desenho, esse também. Então, tudo isso aqui é projetado simetricamente, é medido, né? Então, tudo isso aqui, ó, é medido. Então, a gente vê matemática nesses desenhos? Sim, nós vemos aqui matemática. Então, vamos para a primeira questão. Agora, observe a pintura do rosto deste indígena. Foi o que nós acabamos de fazer, né? É possível dizer que a pintura que está de um lado do rosto está também do outro lado? Sim, o que está de um lado está também do outro lado. E ele não fez o desenho em qualquer lugar, não. O que ele colocou desse lado, ele colocou do outro lado também. E tudo isso aqui é medido simetricamente. Não é aleatório em qualquer lugar, não. Tudo é medido. Então, é possível dizer que a pintura que está de um lado está do outro? Sim. B. Que tal fazer o desenho dessa pintura no espaço abaixo? Então, nesse espaço abaixo aqui, ó, onde tem esses quadradinhos, você vai fazer a pintura do rosto desses desenhos que aparecem aqui. Eu vou só dar uma dica, ó. Vamos primeiramente contar quantos quadradinhos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 quadradinhos. Então, a gente tem que dividir isso aqui, ó, pela metade. Qual é a metade de 14? Qual é? 7, porque 7 mais 7 é 14. Então, vocês, ó, podem até, em casa, pegar a régua e dividir ao meio. De um lado vai ficar 7 e do outro lado vai ficar 7. E aí você vai projetar os desenhos que aparecem no rosto dele e fazer aqui. Tudo simetricamente, tá bom? Então vamos para a próxima página. Na próxima página é colocado a figura de máscaras africana. Também apresenta características simétricas. Então, observem aqui. Essa máscara, ela foi dividida ao meio. Então, isso que a gente chama de simetria. O que tem aqui também, ó, nesses desenhos também, tudo isso aqui é projetado simetricamente. Na segunda questão, o que que vocês vão fazer, ó? A figura desta máscara africana é simétrica. Com uma régua, trace o eixo de simetria. Então, é muito fácil. Vocês vão pegar a régua e vão dividir essa máscara ao meio. Então, você vai colocar a régua e dividir a máscara ao meio. Então, isso que vai ser a divisão simétrica. Na página 63, a beleza da simetria, brincando de fazer desenhos simétricos. Providencie uma folha sulfite, tinta guache de 2 ou 3 cores e um pincel. Dobre a folha de sulfite ao meio. Então, você vai pegar uma folha de sulfite, aquelas folhas que a gente usa na sala, e você vai dobrar essa folha ao meio. Em um lado da folha, você vai desenhar, fazer um desenho. E antes que essa tinta seque, você vai dobrar o outro lado da folha. Quando você abrir essa folha, o que você projetou de um lado vai estar do outro lado, simetricamente. Então, o que você fez desse lado vai estar desse lado, do mesmo tamanho, da mesma forma, simetricamente. Caso você não tenha tinta guache, o que você pode fazer? Você pode fazer o desenho somente de um lado e depois, na sombra desse desenho, né, você vai dobrar e na sombra desse desenho você projeta
que você fez daquele lado. Então, vai sair também exatamente igual. E depois, o que você pode fazer? Você pode pintar, colorir. Como exemplo aqui, esse desenho, ó. Uma criança, ela pegou uma folha de papel sulfite, dobrou ao meio, aí ela fez a pintura de um lado, aí quando ela dobrou, saiu exatamente igual do outro lado. Então, você pode fazer o mesmo. Pode ser com tinta guache ou com canetinha, com o que você tiver em casa, lápis de cor, tá bom? Então é isso, crianças, por hoje. Espero que vocês tenham entendido os procedimentos de simetria. E na próxima aula nós vamos ver também simetria em letras, nas letras dos nossos nomes. Como eu até coloquei aqui, né, que vocês observaram, né, a simetria nas letras, de um lado exatamente igual ao outro lado, ou na parte de cima exatamente igual à parte de baixo. Na próxima aula nós vamos ver isso também, tá bom? Obrigada, espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!